Jesus, a gente vai estar lendo Mateus 24 hoje, que fala da escatologia, que para quem não sabe, são os acontecimentos do final dos tempos, até a volta de Jesus. E aqui a gente vai ver bem o que Jesus explicou aos seus íntimos, né, aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, sobre os acontecimentos. Então, para quem quiser me acompanhar, a gente vai estar em Mateus 24, fazer uma oração, que antes deu pane, né, vamos ter que fazer de novo orar, mas nunca é demais. Tá? Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, por esse canal de bênção, Senhor, por tu estar falando aos nossos corações, por tu estar, Senhor, com total liberdade para nos exortar, nos educar, Senhor, no que há de vir, Senhor. Nós sabemos que o teu reino é vindouro, Senhor, mas nós cremos que tu queres nos ensinar e nos preparar para esse reino. Então, te agradecemos pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, vamos lá, sem mais demoras. Mateus 24, para dar um contexto para todo mundo. Nos últimos estudos a gente abordou muito sobre os fariseus, né? Jesus confrontando os fariseus, os líderes religiosos ali dos judeus, e ficou bem claro no último estudo que a gente fez de que ele veio para os seus não o aceitaram, né? Rejeitaram e não reconheceram Jesus como Messias. E esse quebra-cabeça, ele está sendo completado. Mateus, ele tem, deixa eu ver, acho que a gente está quase no fim, gente. Vou até dar 28 capítulos, a gente está no 24. Então, a gente já está fechando o quebra-cabeça. Jesus já fez milagre, já exortou, já explicou por que ele veio, né, fazer, o que ele veio fazer, o reino dele trazer para nós. E agora, nesses dois capítulos, 24 e 25, a gente vai estar fechando o quebra-cabeça. Isso aqui que puder mutar aí, pedir para alguém me ajudar. Então, o Mateus 24, ele vai falar do quê? Dos sinais, né, que é a explicação simples de Jesus sobre o que tem que anteceder, tá? Para o fim dos tempos. E o Mateus 25, que a gente não vai entrar hoje, vai ser uma continuidade, ele vai falar mais do evangelho do reino, que é chegado, e de como a gente tem que estar preparado. Então, vou ter várias parábolas dentro do 25, mas o 24, ele especifica bem os acontecimentos. Então, a gente vai voltar só um pouquinho para explicar, mas, como a gente já viu em Mateus 21, a gente falou muito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Que até ele falou lá em Mateus 21, 9, fala assim: e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana, salva-nos, ó filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, né, que a gente já viu em outros estudos. E aqui o que está acontecendo? Quando ele entra em Jerusalém com essa entrada triunfal, está se cumprindo Zacarias 9:9, que fala assim, sobre a vinda do rei de Sião. É um profeta, então todos os fariseus, todas as pessoas que conheciam as profecias já sabiam dessa profecia e está se cumprindo. 9:9 fala assim: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, o seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esse é o capítulo 9, tá? Só que o grande problema aqui é a expectativa que o povo teria a partir do versículo 10, que fala: removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Então, aqui o que está acontecendo? Eles estão tendo essa expectativa que Jesus está entrando em Jerusalém para libertar eles, os cavalos de guerra, ou seja, eles entenderiam que ele ia ter domínio, principalmente porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, né? Eles estavam querendo que alguém livrasse, expulsasse os romanos de Israel. Mas ele entra em Jerusalém, é ovacionado. Quando eles falam filho de Davi, eles reconhecem que ele seria o Messias, porque já é uma profecia de que ele viria da descendência de Davi. Mas ao invés dele falar com os governantes, ele faz o quê? Ele vai para o templo.
Então o capítulo 23 inteiro, se vocês quiserem ler mais tarde, é a última vez que ele fala e critica os líderes religiosos. Então ele fala ali tudo que ele tinha para falar. Se antes ele falava através de parábolas, tentando amenizar um pouquinho, no 23 ele fala tudo que ele tem para falar. E eles não mais vêm revidar Jesus, né? Que antes a gente via que eles vinham, questionavam, tentavam armar uma arapuca ali para pegar Jesus. Ali eles começam a buscar a morte de Jesus. Então, no final de Mateus 23, a gente lê assim, 23, 37 a 39, só para dar um contexto. 23, 37, quem quiser puxar ali. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá. Presta atenção, nunca mais me verá. Quem? Ele está ali, né? Com os judeus, com os líderes religiosos. Nunca mais me verá até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse aqui é o 39, até aí. Então começa o 24 que a gente vai entrar. E o que quer dizer isso? Enquanto os líderes de Israel, os líderes da nação de Israel não receberem Jesus, eles não verão Jesus novamente. Como? Entrando triunfante na cidade dele novamente. Então a gente tem alguns pontos importantes aqui para que a gente tenha discernimento. Deixa eu só deixar aqui mutar. O evangelho do reino, ele é Jesus, né? E ele é o rei da cidade de Jerusalém. Então o reino, ele tem uma capital que é Jerusalém. Desde o princípio, em Apocalipse fala que vai vir a nova Jerusalém. Então esse é o evangelho do reino. Jesus entrando em Jerusalém para reinar. E quando fala da volta de Jesus em Apocalipse, também fala da nova Jerusalém que se estabelecerá. Então a gente vai voltar um pouquinho nos fatos históricos para a gente entender, juntando as parábolas que a gente estudou até aqui, que fala o seguinte. Primeiro ponto, o plano de Deus era para toda a humanidade. Isso a gente tem reforçado nos últimos estudos. Que lá no Jardim do Éden não tinha separação de povos, né? Deus criou o ser humano e ele tinha um relacionamento direto. Ele caminhava no Jardim do Éden. Então Adão e Eva, eles representavam o quê? Toda a humanidade. E o plano de Deus sempre foi universal. Toda a criação fazia parte do seu propósito redentor. Isso a gente vê Gênesis 1 a 3. Segundo ponto, Deus escolhe o povo de Israel. Quando o termo hebreu ele foi mencionado pela primeira vez na palavra, foi em Gênesis 14 e 13, que falava sobre Abraão, que ele era hebreu. E ali o termo hebreu vem do Éber, que, né, possivelmente era um ascendente, descendente de Éber, seria Abraão. Mas inicialmente se designava ao quê? A um povo, né, era uma etnia cultural que eram nômades, né? Nômades, como é que se fala? Nômades, que eles caminhavam pelo deserto. Eles não eram como os povos que estavam estabelecidos em cidades, como os egípcios, como os babilônios, nem os cananeus. Ele era um povo que era nômade. E eles também faziam essa distinção dos hebreus versus os outros povos, porque os hebreus, eles se classificavam monoteístas. Então a fé deles era baseada em um único Deus, e é até hoje a nossa fé cristã. Eles não teriam outros deuses, tá? E quando Deus ele elege Abraão, ele faz uma promessa para Abraão em Gênesis 12, 1, 3, que fala que através de Abraão ele faria com que o mundo todo, todas as nações da terra fossem abençoadas. Então ele não está fazendo distinção ou eleição de um povo, né? Não seriam só os israelitas, só os hebreus que seriam o povo escolhido. Eles foram escolhidos para serem um modelo para abençoar todos os povos da terra. Tá? Lembrando que lá no Éden eles eram todos um povo, porém eles começaram a andar por caminhos ali
distintos e começaram as demais crenças e os demais povos. Então a gente tem que deixar isso bem claro, que a salvação, Deus entrega ali ao povo judeu. Opa, pulei um. Então Deus escolheu Israel e Deus, ele entrega a este povo judeu as leis, as promessas e os profetas, e por fim o Messias vem através desse povo. Então eles foram os portadores da aliança e da verdade divina, né? Que fala lá em Romanos 3. Porém, a salvação ela é aberta aos gentios. Quando? Quando os judeus rejeitam o Messias. Então a gente tem visto isso nas últimas parábolas, que foi aberto um caminho para os gentios, que são os não-judeus. E essa ruptura ela acontece por quê? Porque eles rejeitaram Jesus. Mas é uma expansão da promessa a todos os povos, como já estava previsto desde Abraão. Então, a igreja se torna o Israel espiritual. Então, nós somos igreja, nós somos parte da Israel espiritual por nós crermos no sacrifício de Jesus. Então, todos que têm essa fé em Cristo, eles fazem parte Tá caindo, né? Tá caindo, né? Todo mundo caiu dessa vez, né? Caímos todos. Gurias, a Pri, se puder botar lá no grupo que tá tendo tribulação na nossa live, para as pessoas entrarem de novo, porque vão achar que eu deletei todo mundo. Mas não fiz isso, tá, gente? Mas continuando. A salvação, nós nos tornamos... Só vou pedir que vocês mutem, porque eu não consigo, né, mutar todo mundo. Olha só, gente, é inacreditável. Então, o que acontece? Nós nos tornamos Israel espiritual, como eu estava falando, e a igreja, então, se torna composta de judeus e gentios unidos em Cristo. Isso vai se confirmar lá em Gálatas 3, 28 e 29, Efésios 2, 14, por todo Romanos. Então, é muito sério isso, gente, que nós somos feitos a igreja de Deus, porque agora não se fala mais qual é a igreja correta. Nós somos a igreja, todos que estão debaixo do nome, acima de todo nome, que é Jesus. Então, uma coisa que me surpreende muito, que eu me questionava, por que a gente tem que orar por Israel, né? Nós somos brasileiros, né? Americanos agora. E Deus exorta o povo a orar por Israel. E tem muita questão política aí no meio que é tenso. Como é que eu vou, né? Quem não é do mesmo posicionamento político vai orar por Israel se seu país é contra, né, as políticas de Israel. Me perguntava como é que, né, por que Deus faz isso? E Deus, olha que especial esse estudo, gurias, porque eu descobri a resposta. Deus, ele promete na palavra dele restaurar Israel. Então ele não rejeitou Israel. Mesmo sendo rejeitado, ele promete um futuro e uma restauração espiritual. E isso se vê em todos os profetas ali do Antigo Testamento, onde os judeus reconhecerão Jesus como Messias. E isso cumpre a profecia que está em Romanos 11, 26 e Zacarias 12, 10. Tá? E mais precisamente a gente vê ali em Romanos 11, 23 que fala assim, sobre os ramos enxertados na videira ou na oliveira, mãe? Na oliveira. Fala assim, vou pegar... Obrigada. Só em Romanos 11, 23. Só o finalzinho que fala. E para que a gente não se gloriasse, né? Pra gente não ficasse achando que a gente foi enxertado na oliveira, porque a gente não era parte da oliveira original, né? Descendência direta de Abraão. Pra gente não ficasse achando em cima dos que eram e foram cortados. Por quê? Eles também, né, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Então Deus, ele tem a promessa e ele tem essa vontade de enxertar eles novamente se eles começarem a crer, né, nisso que a gente vai estudar. Então, a gente tem que botar aqui. Então, vamos pular um pouquinho lá pro final, que a gente não vai entrar, que é 25, que eu falei que é a parte do reino, o evangelho do reino. Apesar de Mateus, ele ter uma visão de reino em sua totalidade. Tudo que fala em Mateus é do reino. Em Mateus 25, lá no final do capítulo, fala assim, 25, 31 a 40.
Quando vier, acho que eu vou até pegar na Bíblia, que eu peguei aqui a versão que é mais acessível, tá? Para vocês. Que eu tinha minha Bíblia, versão Gaudéria, às vezes fica meio difícil de entender. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Então vão ser separados, vai ter o julgamento das ovelhas e dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo, confirmando lá em Éden. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estavam nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhes demos de comer, ou sedento e lhes demos de beber? Ou como estrangeiro os convidamos para a nossa casa, ou nu os vestimos? Quando foi que vimos doentes ou na prisão e os visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Muitas vezes a gente interpreta e é possível essa interpretação. Desculpa, Amanda, eu vou só botar aqui. E é possível essa interpretação porque a gente vai ler esse texto e Deus vai nos revelar, né, individualmente, o que Ele quiser no nosso coração. Então tem vezes que Deus vai estar te exortando para ajudar um irmão pequenino na fé. O que seria um irmão pequeno? Alguém que não tem tanto conhecimento da palavra, que está iniciando a sua jornada. Mas aqui, gente, no contexto que nós estamos lendo, quem seriam os pequeninos da fé? Os incrédulos que eram herança de Abraão. Então, os pequeninos da fé seriam nossos irmãos judeus. Então, ele está nos exortando a ter esse amor, esse cuidado pelo povo judeu, pelo povo de Israel. E vai se confirmar isso porque ele ressalta e enfatiza isso em diversas parábolas, diversos versículos. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Olha que o segredo da prosperidade, orar pela paz em Israel. Jeremias 29, 7. Busquem a paz da cidade para onde os exilei e orem ao Senhor por ela, porque na paz dela vocês terão paz. E mais um, Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo está falando da igreja de Romanos. Para quê? Para que eles compartilhassem desse amor que ele tinha, para que eles desejassem que os israelitas fossem salvos. Então isso nos leva à parábola da figueira. Então agora a gente entra no 24 mesmo. Ela é uma resposta. A parábola da figueira é um versículo, tá, gente? Mas olha a plenitude disso. Ela se resume num versículo e ela responde a pergunta que é feita no primeiro versículo do capítulo 24, que a gente vai ler em seguida, tá? Mas por que eu expliquei todo o contexto antes da parábola? Justamente porque os discípulos, eles tinham testemunhado tudo aquilo que a gente acabou de relembrar. Então eles viram tudo isso, viram o capítulo 23, Jesus confrontando diretamente os fariseus, os líderes religiosos, sendo que ele foi recebido como o filho de Davi, o Messias, e ao invés dele ir lá falar com os governantes, ele vai lá exortar o sacerdócio, ele vai organizar o sacerdócio para que o reino dele vinha. Então eles ficaram, peraí, nós também acreditávamos que o reino vindouro era agora. A gente ia se ver tudo se completar. Porque eles não tinham a peça que a gente tem no Novo Testamento, né? Lembrando disso. Eles não tinham esse conhecimento. Então, eles estão cheios de questionamentos, então eles fazem a pergunta. Então, vamos lá. 24, 1 a 3. Acompanhem aí. Quando Jesus saía da área do templo, tá? Estava no templo, ele então foi recebido como Messias, com os ramos, cantando Hosana nas alturas, salva no nosso filho de Davi. E ele, em vez de nos governantes, ele foi para o templo. E ali ele
23 ali, capítulo 23 inteiro, exortando os líderes. E aí ele saiu do templo no 24, tá? Só para vocês terem um parâmetro. Os seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, tá? Construções de edifício aqui nessa versão, para outras versões o templo. Eles mostraram para Jesus o templo. E ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus assentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos, quando isto tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Gente, olha que precioso. Que sinal indicará sua volta? Aqui, gente, eles não sabiam da volta. Jesus não tinha ido. Então, como é que eles estavam se questionando da volta se ele não tinha ido? Como é que eles tinham esse entendimento? Essa foto não estava desenhada para eles, tá? Então, o que? A vinda que eles estão questionando aqui não seria a volta de Jesus. Seria assim o estabelecimento do reino, porque para eles o reino estava se cumprindo ali, na entrada triunfante. Então, como é que vai ser a vinda deste reino? Né? A maior pergunta dessas três aqui, que na verdade era o sinal e quando o reino seria estabelecido. Olha que loucura, gente, eu fiquei abismada, tá? Então, ele dá a resposta em Mateus 24, 32, que eu vou ler, mas eu vou voltar para o início, tá? Então a gente parou no 3, vamos dar um pulinho para o 24, que é a nossa parábola, que fala assim, 24, de 32 a 33, um versículo. Essa letra é minúscula, Jesus. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Que coisas que está falando? O que a gente vai estudar agora no capítulo 24. Então, assim como a figueira começa a dar sinais de que está vindo o verão, a gente vai entender, né? Muitos olham para a figueira e sabem que o verão está próximo. Assim, quando vier o tempo certo, nós vamos poder identificar, porque Jesus nos deu as instruções passo a passo. Então a gente não tem que especular, a gente não tem que ficar procurando profeta na internet, no YouTube, do tempo, da hora, tá? Porque aqui estão os sinais. E é isso que é o segredo, gente. Então vamos estudar passo a passo. E só para relembrar vocês, os estudos a maioria dos comentários que eu estudei a fundo, eles vieram de um irmão que estuda escatologia, que se chama Ângelo Basso. Muito bom. Então, se vocês quiserem buscar mais a fundo, ele tem um livro só do capítulo 24. Então, vale a pena a gente pesquisar esses assuntos. Mas é um tema que tem muita divergência de opiniões. Então, assim, não é o que eu tô falando para vocês. A gente está estudando aqui, mas busquem a fundo se vocês tiverem interesse. E não se limitem ao que uma pessoa fala. Estudem e peçam discernimento para o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar o discernimento, é Ele que nos dá o convencimento. Amém? Então vamos começar agora a estudar os sinais do reino, da vinda do seu reino. Mateus 24, 4 a 31. Tá? Primeiro sinal, eu vou dar para vocês todos, são 15, todos eles estão no estudo pontuados um por um. E comentáriozinho bem pequenininho, tá bom? Então bem fácil de digerir para quem quiser dar uma recapitulada depois. Então, qual sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Número 1, primeiro sinal, multiplicação do engano. Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quando fala Cristo aqui, Cristo, ela é a tradução grega de Messias no hebraico. Então, quando ele fala aqui que muitos virão em meu nome, está dizendo sobre os falsos Messias, que seria alguém que seria ungido,
militar e religiosamente para restaurar a ordem do mundo. Então presta atenção, isso é o que muitos políticos fazem hoje. Nos dá um engano, uma falsa expectativa de que a política vai resolver todos os nossos problemas. Então já começa aqui, né? Não olhem para os políticos como se eles fossem a solução. Isto aqui é o primeiro sinal, é o primeiro engano. Jesus, né, neste caso, seria a solução dos nossos problemas. Então vão ter dificuldades e a gente vai ficar abismado que, isso acontece desgraça. Mas a gente tem que entender que por mais que a gente tente, já estava lá em todos os livros proféticos que isso aconteceria e que cabe a nós nos santificarmos. Não tentar segurar o mundo nos nossos próprios ombros. Por isso que muitos se perdem, porque eles acham que botam a expectativa nos pais, nos políticos, em si mesmo e vão desfalecer. Não tem outro que vá trazer o reino, não tem outro que vá trazer a solução a não ser Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, continuando ali. Não deixei que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Não tenham medo, outras versões. É necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. É necessário que tudo que está acontecendo nos últimos tempos aconteça. Mas Deus não falou pra gente criar a teoria da conspiração aqui. Ele está dizendo pra gente não ter medo. Isso é um alerta, é um sinal para nós. Porque ainda não é o fim. Ele está sendo bem claro. A gente está em visto muita coisa difícil acontecer, mas ainda não é o fim, tá? Então o que seria, né, as ameaças de guerra? Seriam os burburinhos. Para quê? Para gerar medo. E isso vai aumentar cada vez mais. Isso já tem acontecido. Mas tem rumor de guerra, né? A guerra mundial está para estourar o estopim. Tem muito rumor, mas a gente tem que ter cuidado com as notícias que a gente vê, com quem a gente escuta. Por quê? Porque muitos também vão ficar com medo e vão se paralisar e vão querer se esconder em bunkers. Não sei se você sabe, mas aqui nos Estados Unidos muita gente tem buscado e investido em bunkers. Para quê? Para se esconder. Então Jesus está sendo muito claro aqui. Não tenham medo. Ainda não é o fim. Terceiro sinal, que seria dilemas sociais. Não será o fim. Continuando. 7. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Aqui já nos deu também o quarto, que seria terremotos. Quarto sinal, terremotos. Mas vamos entrar nessa nação contra nação. Quando a gente vê a versão original aqui, a palavra nação, ela vem do grego etnos, que significa etnias. Então, o que está dizendo aqui é que etnia se levantaria contra etnia. Preconceito racial. Alemão indo contra português, indo contra africanos, são etnias se levantando uma contra a outra. E a gente tem visto exponencialmente crescer essa diferença. O que antes era despercebido, né? As diferenças hoje em dia cada vez mais tem tipos de pessoas, classificações de pessoas que não podem chamar disso, tem que chamar daquilo, né? Nós estamos nos posicionando cada vez mais em silos, em classificações que às vezes quem nem tinha uma maldade agora está tendo que cuidar ao, né, se pronunciar contra certa etnia para não ofender. Por quê? Porque isso já é um sinal, né? Nação contra nação. Quando fala de reinos contra reinos, seria o quê? Pessoas, líderes que têm poderes financeiros, né? Poder religioso, poder de finanças, poder econômico contra poderes tecnológicos. Então são potências indo contra potências. Então eu tenho tecnologia, eu tenho insumo. Seriam estas questões que se levantariam. E o resultado desse dilema social é o quê? É a fome. Então a gente já tem visto sinais também nesse terceiro e quarto sinal.
Os terremotos que fala ali no quarto sinal, o termo grego, ele vem de seismos, que significa abalos sísmicos. Então seriam abalos, não somente terremotos, mas tsunamis, maremotos, inclui tudo isso, e também diz ali, gente, que haverá um aumento progressivo, ou seja, em vários lugares. De novo, hoje existem terremotos, existem tsunamis em regiões do mundo, porém vão ser cada vez maiores, então vai ter um aumento progressivo de diminuição de intervalo entre eles em vários locais. E não é naquele lugar que sempre teve, tá? Então a gente tem que cuidar disso e também prestar atenção, que não é, deu um terremoto lá, nunca visto antes. São vários. Então presta atenção nesses tipos de notícia aí. Se der vários, tá no quarto, né? Outro sinal. Ódio das nações contra os cristãos que resulta em martírio, tá? Ali, vamos ler. Haverá fogo, 8. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Por causa do nome de Jesus, nós vamos ser odiados por todo o mundo. Seriam todas as nações contra o povo de Deus. De novo, tem muito ódio ali no Paquistão, que eles sacrificam cristãos. Cada vez mais a gente vê as notícias chegando de sacrifício de cristãos, de escravidão de cristãos. A Maísa mesmo estava colocando no grupo essa semana, me atentei nisso porque eu recebi justamente essa semana uma missionária que vai no Paquistão, que estão sendo criadas igrejas lá, convertidos, mas seriam todas as nações, e isso ainda não houve, né? A gente começou a ver o ódio na Ásia ali se proliferando, mas por enquanto não são todas as nações. 7º sinal, versículo 10, o sinal é apostasia. Já vou explicar o que significa. No 10 diz: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Apostasia significa o quê? Abandono da fé, rejeição da verdade e a escolha, presta atenção, escolha do engano. Então é tu conhecer a palavra e tu decidir ir pelo que não está escrito aqui. É uma apostasia, né? O salário do pecado é a morte espiritual. A gente conhece a Jesus, temos a vida eterna, aceitamos o nome dele. Porém, se nós rejeitamos a sua palavra, né? Isso significa um abandono, é uma apostasia. Então, em algumas versões até fala escandalizar, né? Apostasia, não necessariamente me abandonarão. Então, eles odiarão uns aos outros e vai ter muito debate, né? Justamente disso. Será que isso tá certo? Será que isso não tá certo? Gente, até hoje, o maior best-seller de todos os tempos é a Bíblia. Não tem quem bata. Einstein morreu dizendo que, apesar de todas as teorias que ele conhecia, ainda não era explicável. E tudo, gente, na Bíblia, se tu lê de Antigo Testamento a Novo Testamento, ele é congruente, ele tem a mesma mensagem, porque foi inspirado pela mesma pessoa, o Espírito Santo. Então, até hoje, se criaram teorias, mas não tem pessoa que possa dizer e afirmar com todo embasamento científico que não é verdadeiro. Então, a gente tem que ir atrás. Uma amiga minha recentemente me falou que ela era muito cética, ela era uma pessoa que... O meu problema, ela falou, é que eu sou muito baseada no científico, no que é provado, né? E eu falei, isso é uma bênção. Tu tem que olhar isso como se fosse uma dádiva, porque é através dos nossos questionamentos que a gente se aprofunda. É através da nossa pergunta, assim como Tomé, lembrei ela, meu filho é Thomas, por causa do Tomé. Tomé expôs a dúvida dele, as incertezas, e Jesus foi lá e mandou ele tocar nas chagas. E tirou quaisquer dúvida daquilo que é uma experiência para nós. Então, a gente tem que ir atrás e questionar e buscar. Mas vão me perguntar sobre o que a Bíblia fala sobre drogas. Vão me perguntar sobre o que a Bíblia fala do homossexualismo. Eu não sei se eu estou posicionada para falar disso.
Que bom que vão te perguntar, porque é justamente um posicionamento que Deus quer que a gente tenha, que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento. E eu tive numa reunião de mulheres essa semana que a irmã falou que o chamado dela é de libertação. E aí a gente já pensa em alguém orando, repreendendo, libertando, né? E ela falou o quê? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tu não precisa sequer de uma libertação, uma oração de libertação. Se tu lê a palavra, a verdade, tá dizendo aqui que tu vai ser liberto. Então o discernimento que a Bíblia nos traz é o que transforma a nossa vida, que nos liberta e que nos tira da escravidão do pecado. Amém? Então a gente tem que se apegar à Escritura. De novo, não é o que a Dani está falando, não é o que o irmão lá, Ângelo, prega sobre escatologia, o pastor, o padre, quem for. Tem que ser a palavra. Porque essa aqui, a apostasia, é da palavra, não é do catecismo, não é da pregação, né, do David Leonardo, não é nada disso. A apostasia é da Bíblia. Tá, gente? Então comece a ler, se ainda não está lendo, procurem uma versão mais fácil. Hoje eu estou lendo a versão transformadora, mas está cheio de Bíblia aí para quem está começando. Nos perguntem que a gente vai ajudando, né, uns aos outros. O 8º sinal, o ódio, né? Trairão e odiarão uns aos outros. O ódio tem se multiplicado entre familiares, né? Outras palavras vão falar que pai contra filho, irmão contra irmão. A gente tem visto isso, principalmente, né, famílias desestruturadas. Tudo isso está se encaminhando, né? Esses sinais aqui, eles podem ser ao mesmo tempo, quanto podem ser um na frente do outro, né? Não está específico aqui, né, se é uma linha de pensamento. O que tem aqui é o início ali, e aí depois vai falar da grande tribulação, que aí são sinais mais difíceis da gente estar segurando a onda, né? Mas aqui são vários sinais que podem estar se entrelaçando ali. Então o ódio, com certeza, a gente tem visto. Assassinatos, né? 9º sinal, falsos profetas. Esse aqui é profundo, a gente não vai se aprofundar muito, né? Seria pessoas que veem em nome de Deus. Então fala assim, no versículo 11: falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Então, que ninguém, lá em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 vai falar que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Prestem atenção nestes sinais. Se assenta no templo de Deus, fala que é Deus, representação de Deus, e fala o quê? Apostasia. Por isso que nós temos que estar revestidos da palavra, porque a pessoa que se assentar, né, que diz que é o homem da iniquidade, vai fazer o quê? Apostasia, vai trazer questões contrárias à Bíblia. Então, se a Bíblia fala sobre contra o aborto, a pessoa pode falar que é a favor do aborto, que entende o aborto. Não, a Bíblia é contra, não matarás, é uma lei moral de Deus, é incorruptível, não vai mudar. Jesus veio para cumprir a lei e isso faz parte das leis morais de Deus. Então tem várias coisas que seria apostasia se tu falasse o contrário. Casamentos homofóbicos, tem várias questões. Então não é a Daniela que está falando novamente, mas sim, tem várias coisas que estão para acontecer, que a gente tem que estar ligado. 10º sinal, até que a gente está indo ligeirinho, ó. Sinal, multiplicação da maldade. E o 11º é o sinal de que o amor se esfriaria, tá? Então a gente lê ali: falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Fala assim.
Então o pecado ali, ele é o quê? A imoralidade, a idolatria, o assassinato, a feitiçaria, as práticas que Deus abomina, de falar com mortos, tudo isso que é abominação para o Senhor, né? As drogas, a bebedeira, até glutonaria, né? Tem várias ali que são pecados. Não tem pecadinho na Bíblia, né? Vou te confirmar isso agora. E tudo isso aumentaria, né? A gente tem visto muita imoralidade na música, no Brasil então nem se fala, né? Na música, a cultura que está se levantando. Então, porém, tem uma promessa aqui, tá, gente? Mas, versículo 3. Então, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Quando fala será salvo aqui, os discípulos eles já eram salvos. Eles já eram cristãos. A salvação que está falando aqui, no original, seria ser guardado integralmente, com a nossa integridade. Ou seja, em todos estes sinais, se nós nos mantivéssemos, se nós nos mantermos, vamos dizer assim, né? Fiéis e ficarmos firmes, nós vamos estar a salvo durante a tribulação. E qual será que é, o que significa para nós ficarmos firmes até o fim? O que vai ser mais difícil nos últimos tempos ficar firme? Firmes no amor. Por quê? A tentação dos últimos dias vai ser literalmente o ódio, ficarmos de mal com o mundo. Então, ao invés dos cristãos revidarem o ódio, com justiça, os políticos não fizeram nada por mim porque eu botei a minha fé neles. Então, eu já desacreditei, já não sei mais por que Deus está deixando tudo isso acontecer. Ao invés de nós nos posicionarmos reivindicando com justiça, tentarmos ser justiceiros e ainda julgarmos os nossos irmãos que ainda não têm discernimento, né? A gente ficar de mal com o mundo por tudo que está acontecendo, o que a gente tem que fazer? Esse povo escolhido vai amar. Então é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. A igreja está aqui para amar. E é isso que vai ser a maior dificuldade da igreja. Então muitos hoje, gente, estão entrando em igrejas para receber de Deus, quando a gente tem que entrar na igreja para doar, para dar amor para o nosso próximo. Estão ali esperando, de braços abertos, receber toda sorte de bênçãos, né? Deus vai me curar, Deus vai me dar prosperidade. Mas a gente tem que ir na igreja para dar, porque melhor é dar do que receber. Então Deus quer que a gente fique firme no amor. Se tem um monte de irmã perdida dentro da igreja, ai, tu viu o que a irmã fez? Gente, não é pra gente estar escarnecendo. Bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, né? Serão como a árvore plantada junto ao ribeiro. As suas folhas não vão murchar e os seus frutos virão no tempo certo. Não está dizendo que a gente não vai ser abençoado, porque Deus é o nosso Pai, Ele nos dá em abundância. Vai dizer que o fruto que a gente tem para receber, se é que Deus quer que a gente receba esse fruto, né? Específico que a gente pode estar pedindo, vão vir no tempo certo, mas o mais importante, a nossa folha não murcha. E quem tem Jesus na sua vida tem que refletir o amor de Deus. Glória a Deus, gente. É só sobre isso, as parábolas de Jesus. Deus é amor. Olha que forte, gente. Então, nós temos que estar firmes para não fofocar de ninguém. Quer falar, irmã? A irmã levantou a mão ali. Pode falar, amada. Tem que desmutar, amor. Ah, não. Então tá. Amei, era amei. Então tá, entendi. Era glória a Deus. Então que a gente tenha esse discernimento, né, Mônica? Que a gente tenha esse discernimento de que a gente tem que amar, parar de julgar, parar de dizer, irmã tá tanto tempo na igreja, mas tá lá achando que é a mais crente de todos. Gente, problema é de quem? Deixa ela e Jesus resolverem, né? A gente tem que estar ali para amar as pessoas, não para apontar o dedo, porque a gente sabe que a gente também, né? Quando a gente aponta um dedo para frente, a gente tem 4 virados para nós. Ouvi uma vez me dizerem, tá? Então, isso, gente, olha que precioso. Gente, glória a Deus por essa palavra. Vamos botar no mudo aqui, mãe. Pera aí, mãe. Minha mãe é que nem eu fico pra lá e pra cá enquanto eu tô nas lives. E é isso, a gente tem que ajeitar a casa também às vezes. Mas, ó, nós, gente, tô falando nós porque eu creio que nós vamos ficar firmes, tá? Diante de tudo isso que a gente tem visto, nós vamos estar firmes em amor.
e nós vamos ser a maior realização do maior milagre e do maior sinal dos últimos tempos, que é qual? Agora a gente vai para a próxima sessão, que é o sinal 12º, que é o Evangelho do Reino sendo pregado. Vamos ler aqui, capítulo 24. Por que tá dando pane ali? Mas quem tiver firme até o fim será salvo. Mateus 24:14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Amém, gente? Primeiro, o que a gente falou até agora? Todas as nações, inclusive os judeus que estão lá em Jerusalém, inclusive os povos na Ásia que ainda estão conhecendo a palavra está chegando, vai ser anunciado nos 4 cantos do mundo, e este aqui é o maior sinal da vinda de Jesus. O conhecimento se multiplicará. Eu não sei por que eu mudo e desmuto o negócio, tá? Então, o maior movimento missionário da história vai acontecer, e é no mundo inteiro. Então, vão haver sinais e maravilhas testemunhando que o Evangelho do Reino, que é a vinda de Jesus. Então, vai vir o fim. Porém, onde é que tá aqui? Não seria a volta neste momento, neste versículo aqui, a volta de Jesus, tá? A gente vai estudar agora a partir do 15, o que acontece, que é a grande tribulação. Então a gente vai estar protegido, a gente vai ser um dos sinais, honra e glória do Senhor, do amor de Jesus, e aí vem a grande tribulação, que é o perrengue que pega pra capar aqui, tá? Então vamos ler ali no versículo 15. Mateus 24:15, a grande tribulação. Chegará o dia em que vocês verão aquilo do que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Outras versões vão dizer, quem entender, entenda, basicamente. Quem estiver aonde? Na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço do alto da casa, não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Tá? Então, literalmente, seriam os últimos anos da grande tribulação. Porque aquilo tudo ali é tribulação, né, gente? Não é fácil lidar com tudo que a gente falou. Mas aqui é a grande tribulação. Então, o que está falando aqui? Que vai ser vista, ali em Daniel, que fala da terrível profanação, na outra versão, fala desolação do abominável. A desolação é destruição e morte. O abominável, no original, é imoral, algo impuro, algo errado. Então vai acontecer o abominável, uma coisa nojenta, tá? Aonde? No lugar santo. Qual é o lugar santo? Depois tu faz os comentários, mano. Templo de Jerusalém ou na cidade de Jerusalém. Então vai acontecer algo que será um sinal para quem estiver aonde? Na Judéia, em Jerusalém, para fugir de lá. E tá implícito ali, não necessariamente vocês têm que acreditar, né? Tem várias versões, vários sinais que as pessoas tentam traduzir. Seria a construção do 3º templo de Jerusalém, que já está com os projetos todos certos para ser construído. Que Jesus falou que o templo ia ser demolido, tá? E agora estão querendo reconstruir o templo em Jerusalém. Procurem sobre isso aí. Não vou entrar nisso. Mas para quem seria essa população? A população de Jerusalém. E nessa região de Jerusalém, hoje, gente, ao redor de Jerusalém, tem muitos missionários sendo enviados. E tem muita gente sendo convertida. Deus está salvando muçulmanos e árabes. A gente tem visto muito isso nas redes. Acho que tu viu, né, Mônica,
A Maísa estava compartilhando essa semana. Tem missionários lá específico para esses povos, são chamados. E não só isso, não depende só de nós, gente. Se dependesse da gente pregar o evangelho nos 4 cantos, acho que não ia dar certo. Deus está dando sonhos. Então, teve um muçulmano que ouviu um testemunho que diz que de 9 de 10 que ele conhecia, receberam o mesmo sonho de Jesus falando com eles: eu sou Jesus, eu sou Deus. Porque o muçulmano não crê que Jesus é Deus. Então está sendo revelado, está sendo assim, tem diversos lugares que estão sendo chamadas pessoas muçulmanas. E eles estão se convertendo. Então, quando os judeus começarem a se converter, porque eles vão ver esses sinais do Filho do Homem, eles irão fugir para onde? Para os montes. E ali, gente, eu me arrepio. Eles vão encontrar o quê? Igrejas cheias do amor de Deus, que vão abraçar eles e vão proteger eles nestas regiões cheias do Espírito Santo. E isso está lá em Apocalipse 12, que fala da mulher. A mulher representa, Apocalipse 12, a igreja. Que fala assim, Apocalipse 12, de 1 a 3 e 6. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, as 12 tribos de Israel. Aleluia! Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Então outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já falamos disso em outro estudo sobre a apostasia, o que seriam os chifres, depois eu vou mandar para vocês olharem. Tendo um diadema sobre cada cabeça. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. A mulher é Israel, que vai fugir da vista do inimigo que vai se levantar, e ela vai ser protegida. Então, ali fala também daquela que estiver grávida. E muita gente fica, eu mesma, juro pra vocês que eu pensei, gente, vou ter filho, tá nos últimos tempos, o que eu vou ser dessas crianças, meu Deus. Ai, daquela que estiver grávida, vamos agilizar as gravidezes, né? Vamos ter filho logo antes que dê, que já tem sinal. Mas não é isso que quer dizer. O que tá dizendo aqui é que é mais difícil a fuga durante uma gravidez, durante um sabá, que os judeus vão para o templo para ler a palavra. É mais difícil, eles não vão querer sair, vão achar que estão desonrando a lei. Então, ai das que estiverem grávidas, lamentando. Por quê? Se for no frio, se der no inverno, por quê? Porque é mais difícil. A pessoa no deserto, as noites são muito frias e pode morrer. Simplesmente é isso, literalmente falando. Gente, e ali fala o quê? Vamos ler de novo a parte da tribulação. Porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, nós, em nome de Jesus, aqueles dias serão abreviados. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, gente, aqui tá falando quando Jesus voltar. Não acreditem se vier os profetas do YouTube lá falar que Jesus chegou e tá lá em tal lugar, né? Não acreditem se disser tá ali na casa. Por quê? Porque vai ser como um relâmpago. E quando ele fala que é do ocidente ao oriente, não é vertical, é horizontal. Vocês imaginem um relâmpago passando no céu. Todo olho verá. De um lado para o outro da terra. E continuando, fala assim. Outro parênteses. Haverá angústia mais do que qualquer outra ocasião nunca vista na terra. Então, é muito pior do que a gente imagina, que a gente vive, tá? Hoje, fichinha, se a gente tem Jesus de permanecer no amor dele, amém? Aí fala assim, de fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas este tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam aqui a Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos.
Vejam que eu os avisei disto de antemão. Não está dizendo que a gente vai ser enganado. Se tu está lendo a palavra, se tu conhece a palavra, tu até poderia ser enganada, se fosse possível. Mas Deus está te dando aqui, ó, tintim por tintim, que a gente fala. E isso aqui também nós podemos confrontar em Apocalipse 19, que fala assim, 19 e 17. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves. Ai, desculpa, eu não continuei aqui. Deixa eu continuar aqui, depois eu leio essa parte, porque eu não botei no estudo, mas vocês sabem que era a continuação de Mateus ali. Ué. Tá, vou ler tudo aqui. Portanto, se alguém disser ele está no deserto, não se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja do leste e brilha ao oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Quando fala aqui onde estiver o cadáver, é porque haverá muita morte ali na Judéia. Vai ter muita morte. E também a gente bate ali em Apocalipse 19, que fala assim: vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais e de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então muitos poderosos, incluindo o anticristo, vão morrer e vão ser comidos pelas aves, que vai ser dada a ordem pelos anjos. Então Jesus não vai nem se dar o trabalho de vir aqui, ó, aniquilar o anticristo, gente. Ele vai convocar os anjos para resolver, que vão chamar até os pássaros. Imediatamente, voltando para Mateus 24, 29, depois da angústia daqueles dias, tá? Agora fala da vinda do homem. Então nós falamos da tribulação, dos sinais do início, das dores. Queria fazer outro parênteses. Quando fala lá que não é o fim, são apenas o início das dores, ele remete às dores de uma mulher de parto, assim como a gente vê em Apocalipse. Mas apesar, gente, de ser doído, de ser uma dor que é a maior dor que uma mulher vai ter, que o homem não faz nem ideia, né? Dizem que a pedra nos rins parece um parto. Mas apesar dessa dor, o que precede as dores das contrações? O parto. E aí a gente se regozija, a gente vê a carinha do filho e a gente esquece até da dor que a gente sofreu. Então, pra gente perseverar, que essa dor é uma dor de contração. Então passaram as contrações, veio a grande tribulação, que a mulher estava prestes a dar o quê? A luz. E agora nós vamos cumprir, porque vai ser a vinda do Filho do Homem. Aí é que Jesus volta. Então, nessa escatologia aqui, que a gente está estudando, a tribulação vem antes da volta de Jesus. Então tem muitos que creem, então de novo, podem se aprofundar nisso. Muitos creem que a tribulação vai ser depois, que vai ser o arrebatamento, o povo vai ser levado, o povo de Jesus, e aí nós estamos santos e salvos, né? São literalmente salvos. E tem gente que crê que a gente vai estar aqui, mas que a gente vai perseverar no amor. E a mesma coisa do parto. Já ouvi também pregações do Rodrigo Silva falando que, assim como... Qual foi o que foi apedrejado, mãe? Que viu os céus se abrirem? Timóteo? Não. Estevão. Que inclusive Paulo estava no apedrejamento dele. E Estevão foi apedrejado por ele falar a palavra, pregar a verdade. E ele olhou para os céus, ele viu um céu aberto. E ele morreu sorrindo. E as pessoas ficaram abismadas com aquele acontecimento, que ele morreu sorrindo, olhando com uma paz. Eu creio, gente, que Deus vai dar essa paz nos últimos dias, na grande tribulação, para nós também, porque nós somos filhos dele, ele não quer que a gente, né? Olha que dificuldade de ser apedrejado. Então, vai ter angústia, mas eu creio que o amor dele vai ser revelado nos nossos corações, cada vez mais, tá? Então agora a gente vai entrar no versículo 29, que fala da vinda do Filho do Homem, que é a terceira seção do capítulo 24. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados.
14º sinal, abalo cósmico, né? Os céus, os poderes dos céus. Então, tem coisas ali inimagináveis, tá? Se a lua já tem alguma influência nos mares, vocês imaginam, né? Tem a lua crescente, a lua minguante, tudo aquilo ali tá ligado aos ciclos ali dos mares, né? Corta o cabelo lá na nova. Pode ter alguma coisa a ver ali, tudo que ela ocasiona na Terra, como um todo, né? Não é místico, isso aí é natural, né? Ela abala ali, sim, as ondas, tem uma maré diferente de acordo com a lua. Então, vocês imaginem os poderes do céu sendo abalados, amém? Então, versículo 30, 15º sinal do Filho do Homem, tá? Versículo 30 fala, então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará os seus anjos como um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Então aqui a gente vai ver a igreja, mas a igreja será arrebatada de todos os povos. Repito, não é uma igreja, não são os crentes, os pentecostais, os católicos, os muçulmanos, reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo e de uma extremidade à outra do céu. Eles vão ser o quê? Reunidos pelos anjos. E eles verão, antes disso eles verão o sinal, o Filho do Homem nos céus. Então, né, vai ter o encontro da igreja com o noivo, como fala em diversos lugares em Salmos, que a igreja aguarda ansiosa pelo noivo. O noivo vem, a igreja sobe. Não está dizendo que a gente vai para o céu, está dizendo que a gente vai ser reunido dos céus. Agora, chegamos lá, né? E aqui em específico também está falando do quê? Dos povos de Israel. Então, isso vai ser visível para os povos de Israel, para o povo de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que eles sejam enxertados novamente. Porém, vai ter grande lamentação entre todos os povos desta terra. Então, a terra que está falando aqui é Jerusalém. Vai ter uma grande lamentação. Como é que a gente não acreditou? Todo joelho se dobrará, a Bíblia fala. E toda língua professará que Ele é santo. Agora a gente vai para a nossa parábola, que a gente começou lá no início, né? Às 7 horas, Eastern Time. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem, as folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas estas coisas que a gente estudou agora, 15 itens, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. 16º sinal, arrebatamento, esqueci de mencionar, que os anjos vão juntar as pessoas. Este é o arrebatamento que se fala na Bíblia, diferente daquele filme que tem Deixados para Trás. Nós vamos entrar nisso aí, porque tem filmes que são cristãos, gente, mas que a gente tem que estar atento, porque nesse filme fala o quê? Que vão ser arrebatados, vão desaparecer e uns vão ficar na tribulação. É isso que o filme fala. Porém, o que a gente está estudando aqui não. Que a gente vai ficar e a gente vai ter o arrebatamento com os anjos e com o noivo nos céus. Lá em Zacarias 12, 10, fala assim: E derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, isso é uma profecia, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do primogênito. Então, quando a gente fala aqui
que vai ter grande alimentação entre todos os povos da terra, que é a terra de Jerusalém, vai estar falando dessa profecia em Zacarias, que fala do povo de Israel e seu arrependimento, de que eles viram um filho único, mas lamentaram como se eles perdessem, porque eles rejeitaram, e agora eles olham para Jesus como sinal da vinda dele nos céus, olham para ele e lamentam. Mas Deus vai derramar um espírito de graça, então eles ainda têm uma chance. Quando eles verem Jesus vindo nos céus, eles vão ter como lamentar e receber a graça de Deus. Amém, gente? E ali Israel vai ver o Messias vindo conforme Zacarias 9:10, que a gente leu lá na frente, que os discípulos não entenderam quando, porque Jesus falou, vamos lembrar, gente, que isso aqui é muito forte. É muito forte. Jesus entrou triunfante em Jerusalém, eles clamaram a Jesus, reconheceram ele como Messias. Ele foi no templo, repreendeu os líderes religiosos. E ali os discípulos não entenderam bolhufas. Falaram assim, mas quando que vai ser a tua vinda? A tua segunda vinda? A segunda vinda que eles estão falando é aqui. Porque o que Jesus prometeu lá no início? Onde é que está aqui? Eu vou ter que voltar. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas, apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não a deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, agora ele está voltando triunfante como rei para a cidade santa, e agora os judeus vão olhar e vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Essa é a segunda vinda ao seu povo, que ele está falando aqui que os discípulos não tinham entendido. Não era a segunda vinda, porque ele não tinha ido, era referente a isso. Olha, gente, que loucura a gente descobriu uma coisa dessas da palavra, tá? Então, só para voltar em Zacarias 9 de novo, para a gente ver se vai bater. A profecia vai bater. Alegre-se ao povo de Sião, exulte, ó preciosa de Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha e o seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, do rio Eufrates até os confins da terra. Quando Jesus vier, ele vai trazer a nova Jerusalém. Não é como alguns pensam que a gente irá para a nova Jerusalém. Tá? Em Gênesis fala que tinha a árvore da vida no meio do jardim do Éden. Esse jardim está com Deus na Nova Jerusalém, que se vocês quiserem entrar a fundo, procurem lá, Jesus Copy, o terceiro céu, tá? E lá está essa árvore, que está no centro da cidade santa, que vai ser trazida. A gente não vai subir para a cidade, nós vamos nos encontrar e a cidade vai ser trazida e vai ser estabelecida a Nova Jerusalém e vai ser restaurada, tá? Então por isso que os últimos acontecimentos se devem aonde? Por essas bandas. E aí, gente? O que eu tô aqui? Já tô perdida. Então vai ter paz. O 10 ali de Zacarias seria o que? A paz. Essa é a paz, esse é o reino que Jesus estava pregando, que as pessoas não entendiam quem era, quem já conhecia as parábolas, as profecias e tudo. Esse é o reino que ele trouxe para nós. Não era para libertar dos romanos, isso aí não é nada. É para juntar todos os pintinhos debaixo das asas da galinha. E nós juntos. Amém? Então, fala ali que passarão céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E a geração mencionada que fala aqui, tem uma questão? Irmã, peraí que eu vou te desmuta aí para falar, pode falar. Então, para aquela época, quando Jesus veio, que foi o nascimento dele, então para eles vai ser a segunda vinda. Mas para nós que sabemos que ele veio através das escrituras, vai ser a primeira vinda, é isso? Sim, os judeus, eles aguardavam o Messias.
e eles não aceitaram a vinda. Quer falar, mãe? Eles não aceitaram que quando Jesus veio, que ele era o Filho de Deus. Até hoje eles aguardam. Então hoje, se tu falar com um judeu, eles ainda estão esperando Jesus. Aliás, Jesus não, o Messias, né? Que seria o Cristo. Fala, mãe. Tá multada, mãe, pode falar. Não é como nós que cremos que Jesus já veio, Sim. ressuscitou e que vai vir novamente. Isso. Os judeus, eles creem no Antigo Testamento. Ressuscitado. Eles têm o Antigo... Fala, mãe. Mãe, peraí que eu não consigo te desmutar, mãe. Deu? Vem. Deu? Os judeus não acreditaram que Jesus é o Messias. Tanto que estão fazendo um terceiro templo para esperar o Messias. Daí, a maioria dos judeus, né? A grande maioria. Sim, tem uma linha messiânica. Tem linhas de judeus que creem. Judeus messiânicos, né? Muitos judeus nesse. Então, tudo está se cumprindo. O terceiro templo pronto. Tá quase. E eles vão classificar uma novilha vermelha. Tá travando. Dos Estados Unidos. Mas não vamos entrar muito nisso, porque senão a gente se perde, né? Porque aí já começa a ser interpretação. A gente tem que... Mas ali, quando fala assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo, é que perseverar na fé em Jesus. É em Jesus. Obedecendo os mandamentos dele, né? Isso tá em Apocalipse. Na fé em Jesus Cristo. E vai ter perseguição para os cristãos. Quem acredita em Jesus. Nós vamos ter que negar Jesus para viver. Então, ele não quer que a gente negue. Todas as nações odiarão. E a grávida que vai para o deserto é a igreja, somos nós. Que vamos fugir. Porque ele vai arrumar um lugar para a igreja se esconder dos ataques. Entendeu? Ele vai nos proteger. Deus vai nos proteger. Vamos entrar, vamos continuar, mas senão vou passar do tempo. Mas é a igreja, É a igreja. Vamos falar no fim, todo mundo pode comentar, porque isso tem várias veias, né, de o que seria, o que não seria, sabe? Isso aí. A igreja de Cristo, a igreja de Cristo. Quem crê em Jesus. Aí, quando fala da abominação desoladora que o profeta Daniel fala, é o anticristo vai se assentar nesse templo e vai dizer que ele é Deus, que isso aqui. E todo mundo vai acreditar, porque ele vai fazer prodígios. Milagres e prodígios. Isso aí tá bem claro, né, mãe? Ele vai profanar e vai falar o contrário do que tá na Bíblia. Então, por isso que a gente tem que saber o que tá na Bíblia. É isso? Mas Jesus disse assim, ó, Dani. Quando vocês ouvirem essa expressão, paz e segurança, o fim vai chegar assim, ó, de repente. E o Donald Trump está promovendo a paz, está indo em todas as nações para fazer a paz. O Trump, né? Ele acabou de ir lá para o Irã, que é os piores estão lá, porque o Irã, ele é verdade, né? Ele acredita. Só vamos falar no final, porque daí a gente consegue manter o foco e a gente tem todos. Quem quiser saber dos detalhes aí da profecia da irmã Jane, a gente volta atrás no final, tá? Eu tô gravando aí, fica paralisando o vídeo lá e as pessoas acham que eu tô aqui matando, né, olhando mosca, comendo mosca. Eu não consigo desmutar, irmã. Pode falar. Ai, não tá ouvindo. A gente que conhece a palavra de Deus e que sabe que nós não podemos negar Jesus, então se a gente negar Jesus para não perder a vida, a gente perde a salvação. Eu falei esses dias pros meus filhos. Mas eu vi um testemunho de uma muçulmana que ela passou por isso na prisão. E eles falaram para ela negar lá no Paquistão. E ela disse que ela não negou. E por incrível que pareça, o cara falou para ela, então me conta o teu testemunho. Uma muçulmana, por que tu não nega ele? E ela contou o testemunho e esse homem foi convertido, converteu um monte de gente lá dentro e ela foi liberta. Então vão ter martírios, como tá ali, vão ter martírios, porque a gente tem que ficar firme em Jesus,
nos teus mandamentos, na santidade, né? E a gente vai falar da santidade, dessa parte toda que a gente está entrando agora, no próximo parábola. Porque a partir do 24 se inicia o quê? A preparação. Então vai falar das parábolas das virgens, vai falar de o preparo espiritual. E a parábola passada, acho que não me engano, foi a última que a gente fez, fala da vestimenta do reino, ou seja, da santificação, de como a gente tem que mudar de vida, porque não adianta a gente ser convidado para a boda e chegar lá com as vestes erradas. Então, isso vai falar do que acontece, mas vai vir a próxima parábola, vão ser mais sobre o preparo, o que a gente, né, tem que fazer para essa vinda, porque agora a gente já tem o discernimento, e preparar para a vinda é outros 500. Tá, mas eu vou continuar aqui que tá bem no final. Acho que eu tô... já tô aqui no final. Mas é justamente umas partes meio difíceis da gente entender. Então, voltando, tá? Que a Lia fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Né? Os céus passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui a geração que é mencionada é a geração que viu estes sinais. Então tem algumas pessoas que acreditam que era, mas ele falou isso para os apóstolos e não aconteceu tudo aquilo lá, não viram e eles morreram e ninguém viu nada, né? Mas não, é a geração que viu estes sinais, tá? Não é aqueles que estavam escutando a parábola naquele tempo. E continuando Mateus 24:36, fala assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Gente, a gente já passou meia hora do estudo. Eu nem vi passar. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Neste caso, seria que ele não sabia até ele ir para o Pai sentar à direita do trono. Né? Hoje, Jesus sabe a data, mas não adianta, tá querendo dizer que não adianta a gente especular. A gente sabe os sinais, mas vai ser sorrateiro, vai ser do nada, tá? Então, ele, continuando 24:37, fala assim: como nos dias de Noé. Agora para fechar. Assim também será na vinda do Filho do Homem, pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Os dias de Noé, para lembrar vocês, Noé deu. Nunca tinha chovido na época de Noé. Desde Gênesis, o vapor brotava do solo e eles nunca tinham visto chuva. E Deus permitiu chover 7 dias antes de Noé fechar tudo e acabar. Então ele deu muito tempo para as pessoas se arrependerem. Muitos... Né, eu não me lembro agora o prazo, mas a gente fez o estudo de dilúvio e aí dizia ali que eles tiveram a chance de querer entrar na arca, mas optaram por não entrar, tá? E o dilúvio, ele levou a todos. O contexto fala do quê? Dos dias de Noé. Quem foi deixado? Noé. Então a interpretação aqui é: quem foi levado se deu mal. Aí que entra o detalhezinho de nós iremos para Nova Jerusalém ou ela vem a nós. Quem permanecer fiel ficará, que nem Noé ficou. Foi poupado, não foi levado. Então isso aí gera muita questão no quem é que vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado e vai pro céu e vai ser tudo lá. Vai ser tudo aquelas pessoas de branco, que nem a gente vê nas novelas da Globo, né? Todo mundo de branco caminhando, da maior paz. Chega a ser entediante. Com um monte de aguinha, uns parques. Eu me lembro desde criança, aquela novela que aparecia assim, né? Mas não tem como a gente imaginar como é que vai ser a Nova Jerusalém, né? Mas já diz lá que vai ser maravilhoso. Então, continuando. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora de que o filho virá. Quem é, pois, chegaram? O servo fiel e sensato que o Senhor encarrega dos servos da sua casa
para lhes dar um alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo senhor, quando voltar, o encontrar, fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração, meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, em uma hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhes dará lugar com os hipócritas, onde haverá chorro e ranger de dentes. Para fechar aqui, gente, tá falando de quem? Dos líderes, dos demais servos, dos líderes religiosos, das pessoas que estão trabalhando em um ministério, que estão trazendo pessoas para Jesus. Senhor, nos ajude. Por quê? Porque vai estar a impressão, vários lugares a gente vê que tá na porta, né? É para agora. Porém, aqui tá falando assim, ó, vai parecer que eu estou demorando. E aí as pessoas vão começar a ficar mais desleixadas, tá? E o que vai acontecer? Ao invés de receber um galardão porque fez um bom trabalho e trouxe as pessoas para perto de Jesus, começa a esquecer pessoas, a desconsiderar, a pensar só no ministério, né? Começa a julgar os irmãos, começa a perder ali o descuido das ovelhas. Vai ter o quê? O resultado vai ser o inferno. O julgamento vai ser pior ainda. Aqueles que muito lhe é dado, muito será cobrado. Então a gente tem que meditar nessa parábola, porque Jesus ele nos chama para ter esse entendimento da parábola da figueira, para a gente ter esse entendimento dos sinais, para que a gente saiba o tempo. E essa vigilância ela não é passiva, ela é ativa, né? É baseado no amor, nos mandamentos, na fé, na esperança e nos cumprimentos das profecias. Então, Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, e que a gente seja um povo vigilante, de olhos abertos, de coração queimando e servindo a Ele, porque o Rei vem, o reino dele é inabalável, e Maranata, hora vem o Senhor Jesus. Amém, gente? Eu vou me despedir, fazer uma oração para quem tá até agora com a gente. Já chegou aqui a galera toda, mas estão avisados que se passa, passa, né? Mas vamos orar para despedir todo mundo. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu reino. Obrigado pelas tuas profecias, pela tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Que a gente foque, Senhor, na tua palavra, no teu espírito, Senhor. Que enche nossos corações de sabedoria, de discernimento. E tu disseste que o teu povo perece por falta de discernimento, mas nós não seremos este povo, Senhor. Nós iremos mergulhar nas tuas palavras, no teu conhecimento, Senhor, para que a gente seja povo escolhido, povo eleito, e que a gente esteja pronto, Senhor, para a tua vinda, Senhor. Senhor, Maranata, a hora vem. Nós oramos, Senhor, pelo povo de Israel, para que eles tenham discernimento, Senhor, de quem tu és verdadeiramente, assim como nos foi revelado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de nós sermos enxertados na oliveira, Senhor. Nós não merecemos, nós não merecíamos, mas tu, Senhor, que a tua graça veio sobre nós. Então nós te agradecemos e louvamos o teu nome pela tua fidelidade somente, Senhor, porque tu és santo e tudo aqui é para ti, Senhor, e por ti e de ti. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nos despedimos em paz, Senhor, porque tu veio para dar paz ao teu povo, em nome de Jesus. Amém, gente? Peraí que eu vou tirar a foto, deixa eu me despedir do povo do Instagram. É isso aí, Mônica. Beijo, gente. Semana que vem esse vai estar riquíssimo também. Quem perdeu o início, volta atrás. Amém? Beijos.